Oi, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais uma videoaula bônus aí do seu curso Anotação em Pilotagem. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar aí com as instruções falando sobre corte em telhados, tá? E aí nós temos mais algumas situações e algumas instruções bem legais aí, bem importantes para passar para vocês, tá bom? Aí, por exemplo, eu venho aqui, propriedades, tá? Eu tenho aqui uma telhado vista, então eu vou criar uma nova chamada telhado projeção, tá? Vou deixar ela aqui com uma cor um pouco diferente, um azul, não é contínua, vou colocar aqui em carregar, vou pegar uma traço 5, ok, ó, seleciono aqui, ó, tracejada 5, e ela é um pouquinho mais fina aqui, ó, pode ser 25, ok. Então, a gente seleciona essas duas aqui. Eu sei que ela está para trás de nós. Então, vem aqui, ó, telhado projeção e coloco como tracejada, tá? E aqui, ó, para você entender o conceito, deixa eu deletar isso daqui. Bom, a minha telha, a inclinação dela está para cá, né? A queda d'água está para cá. Então, ó, eu estou vendo ela de frente. Então, eu posso vir aqui, ó, com o comando Ashura. Coloco aqui, ó, a queda d'água está nesse sentido. Fecha aqui a opção, corresponder propriedades. Clico aqui nessa e jogo aqui nessa Ashura. Bom, esse desenho aqui foi de exemplo, eu deleto ele, comando mover. E aí, pessoal, ó, eu coloco aqui, ó, próximo do nosso desenho, tá? Para a gente saber, ó. Então, esse aqui, ó, é o nosso corte. Esse aqui, ó, é o corte BB. Esse aqui, ó, é o nosso corte AA desse telhado de uma queda d'água, tá bom? Para um telhado aqui, ó, com duas quedas d'água, deixa eu só colocar esse desenho mais para cá. Apenas para vocês entenderem, ó. Deixar ele aqui assim, ó. Tá bom? Vamos pegar então essa simbologia, aqui, ó, comando CP para copiar, tá? Vou clicar aqui, colocar aqui. Perfeito? Vamos lá, então eu seleciono o desenho, regrinha, CP para copiar, deixo num espaço mais separadinho. Qual que é o meu telhado aqui? Ó, eu tenho um telhado com duas quedas d'água, eu vou conseguir ver a nossa hipotenusa nesse corte aqui, ó, no corte BB, nesse caso aqui também. Então, o que eu faço, pessoal? Começo pelo BB, tá? Uso o comando RO de rotacionar. Pego o desenho de forma que o corte BB fique para o alto. Preferencialmente liga o F8 e aí o desenho vai ficar assim, ó, corte BB virado para lá, tá? Então, comando mover, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, ó. Então, aqui embaixo, ó, faço uma linha maior do que o telhado. Vai representar a nossa laje. Deslocamento, espessura de ponto 10, por exemplo. Tá, ó, ponto 10, que é a espessura da nossa laje. Depois, deslocamento de novo, o comando offset, ponto 30, né, que é a espessura ou o tamanho da muretinha, a platibanda, a gente já deixa aqui. Perfeito? Então, essa referência ela é importante para nós. Muito bem, aí nós vamos fazer então, ó, o corte BB primeiro, como eu havia comentado com vocês. Então, a gente vem aqui, ó, desenhar, pega linhas infinitas, vertical. O nosso corte, pessoal, aqui, ó, o BB, está passando então pela platibanda, ó. Cortou essa platibanda, cortou essa. Tudo bem? Passou aqui por essa de cá também, cortou aqui. Então, a gente já tem a representação lá embaixo. Perfeito? Usa aqui o comando aparar Enter uma vez, ó. Limpo tudo isso daqui, aperto Enter e limpo de novo, eu só vou ter isso daqui. Você há de concordar comigo, ó, que aqui o corte cortou a platibanda, mas lá no fundo você está vendo uma aresta. Perfeito? Então, vamos lá, ó. Comando aparar. A gente limpa a laje, porque a laje é um elemento inteiro. Perfeito? Aqui, ó, na parte de cima, a gente usa o comando quebrar, rompe aqui. Comando quebrar, a gente rompe aqui. Esta linha aqui, então, da parte de trás, ó, não foi cortada, é uma aresta, aqui, ó, alvenaria de aresta, ó, olha lá. Tá bom? Então, a base do telhado está constituída. Vamos partir do princípio, pessoal, que o nosso telhado aqui, ó, ele está no mesmo nível da platibanda, tá bom? De altura.
Então, ele está aqui, ó, na mesma altura, literalmente, tá bom? Tá bom? Eu não vou considerar que ele está embutido para dentro. Legal? Então, vamos lá. Ó. Pego aqui, ó, linhas infinitas na vertical. Agora sim, o corte cortou o telhado, cortou aqui, ó, a cumieira e cortou o outro lado de cá. Olha lá. Então, nossa referência está aqui embaixo, ó. Tá bom? Bom, como eu comentei com vocês, partindo do princípio, então, que ele está na mesma altura da platibanda, faço uma linha, ó, daqui para cá, de 1 metro, subo esta linha 0,35, que é o nosso valor lá de inclinação, e eu tenho, então, a hipotenusa. Perfeito? Essa linha foi de referência, deleto. Essa linha foi de referência, deleto. Venho aqui, ó, em estender, seleciono a cumieira, aperto o Enter, interligo essa linha para cá. Perfeito? Comando A parar, 2 Enter, limpo aqui essa ponta, limpo essa linha, essas linhas de baixo. Aqui, ó, deixa eu aparar. Ó, daqui, Enter, limpo aqui, ó, tá? E essa aqui eu deleto. Tá bom? Posso pegar esta linha aqui, venho no comando espelhar, clico aqui no centro, clico aqui embaixo, coloco não. Eu já tenho, então, o outro lado idêntico. Perfeito? Vamos usar aqui um deslocamento. Espessura da telha, tá, pessoal? 0,05 é apenas uma representação, ó, que é a espessura da nossa telha, tá? Venho aqui, ó, no comando concordar, raio 0, aperto o Enter, interligo aqui, ó, essas duas pontinhas para fazer a cumieira. Comando linha, fecho aqui e fecho aqui. Tudo isso daqui, pessoal, ó, é telhado. Tá bom? Ó, todo aqui, ó, a gente vem aqui e telhado vista, tá? Ó, tá aqui como telhado vista, pessoal. Vamos só alterar. Vou só alterar esse nome, tá? Vou colocar assim, ó, telhado corte. Tá? Essa telhado corte aqui, ó, eu vou deixar ela com um pouquinho mais grossa, vou deixar com 35, ok, tá? Ó, ele literalmente foi cortado. E aí eu vou criar uma outra chamada telhado vista, que é onde o telhado não está sendo cortado. É a mesma linha, só que aí eu vou deixar ela um pouco mais fina, com 18. Perfeito? Então, ó, essa daqui, ó, é a telhado corte. Olha lá, pessoal. Essa linha aqui foi de referência, a gente deleta, ó. Essa é a visão que a gente tem do telhado, ó, olhando aqui no nosso corte BB. Tá? Eu vejo aqui, então, a platibanda cortada. Lá a parte de trás eu vejo só como aresta. Legal? Bom, vamos pegar, então, o nosso desenho. Comando rotacionar. Eu tenho que pegar, então, ó, o corte AA e deixar virado para o norte. Olha lá. Tá bom? Ó, virado para cima, né? Como eu havia comentado. Pego esse desenho aqui, comando mover. Venho aqui e coloco ele aproximadamente aqui. Venho nas linhas infinitas. Agora, no nosso horizontal, a gente pega a referência, ó. Espessura da laje, platibanda, calha aqui, ó, do telhado e a cumieira. Tá ok? Então, a gente tem essas referências aqui. Olhando, então, agora o nosso corte AA, olha, está apontando para esse lado, linhas infinitas na vertical. Cortou a platibanda? Cortou, não cortou? Então, a gente põe aqui. Cortou aqui a platibanda? Então, cortou. Então, a gente já vai lá embaixo, ó. A gente já tem as referências. Comando aparar, Enter uma vez, seleciono com a janela verde, Enter, seleciono tudo de novo. Tá bom? Aí eu vou ter aqui, pessoal, só isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês que essa parte de baixo, ó, deixa eu aparar aqui, ó, é a laje inteira e a laje inteira, tá? Aqui, ó, deixa eu aparar para a gente não se confundir, né? Para a gente não se confundir, ó, toda essa parte de cima. Então, nós temos a base lá, ó, da laje e a platibanda, ó. Olhando agora no corte A. Tá, mas aí, olha só, pessoal, eu estou cortando, tá vendo aqui, ó, o corte está passando aqui. E essa linha aqui do meio, ó, é a cumieira. Só que o nosso corte ele está um pouquinho depois da cumieira. Então, eu estarei vendo estas telhas para esse lado. E elas já estão descendo. Tá, mas aí qual que é a altura que eu vou saber aqui, pessoal? Então, eu venho, ó, comando linha, né? Ou pode ser o comando dist. Ou seja, ó, daqui, ó, do corte BB, tá vendo o corte BB passando aqui, ó? Dessa ponta aqui, ó,
para cá, eu encontro o valor de 1,68. Tá bom? Então, aí aqui, o que eu faço? Ó, eu venho aqui, ó, comando linha, ó, daqui para cá, eu já estou no corte BB, daqui para cá, deixa eu ligar o F8, desenho uma linha de 1,68. E aí, pessoal, ó, o meu corte AA estará passando exatamente aqui, ó. Olha lá onde ele está passando. Só que ele está olhando para esse sentido de cá, pessoal, ó. Que ele está caindo, ó, a telha está para lá, está caindo, tá? Então, eu encontrei, ó, essa linha, que no caso, ó, é a nossa referência. Então, estarei vendo o nosso corte aqui, ó, nesta altura. Eu não estarei vendo a cumieira. Então, eu trago uma linha de referência para cá e deixo ela aqui, ó. Tá bom? Trago uma outra linha de referência para cá, coloco aqui, ó. Então, é desta forma que eu estarei vendo o meu telhado, ó. Tá bom? Agora eu venho, ó, linhas infinitas vertical, ele passou aqui pelo telhado, né? Eu já havia colocado aqui, não, né? Ó, então, o telhado começa aqui e finaliza aqui, ó. Perfeito? Olha lá. Tá ok? Comando aparar, Enter uma vez, ó, aqui é a linha da aresta, dou um Enter, limpo essa parte de baixo. Comando aparar, ou comando trim, limpo tudo aqui, o meu telhado vai chegar até aqui, ó, nessa altura. Ok? Muito bem, aí aqui, ó, eu vou pegar então, ó, corresponder propriedades, aqui, ó, é uma aresta, esta linha de trás. Aqui, ó, esse trecho foi literalmente cortado. A parede. Esta parte de cá não. E aqui, ó, então eu tenho aqui, ó, a platibanda cortada, eu tenho a aresta lá no fundo e eu tenho o telhado. Tá? Vou pegar essas linhas aqui, ó, e vou alterar então para telhado corte. Olha lá, pessoal, se eu vir aqui, ó, com o comando Ashura, eu estarei vendo a minha telha indo nesse sentido. Tá, ó, olha lá. Que ele começa daqui para cá. Tá? Então, se você observar, ó, o corte AA, ele está nesse sentido aqui, ó, como se o observador estivesse aqui, olhando para esse lado de cá. Tá bom? E aí a gente tem essa visão aqui, ó, do nosso corte olhando, né, ele literalmente em corte, tá? Obviamente, pessoal, que aqui são representações mais simplificadas para vocês entenderem como que é os cortes, tá? Em cima desse conceito que você está vendo aqui, aí depois você vai ter uma noção melhor para constituir, literalmente, se o telhado tiver madeiramento, né? Se tiver todas essas outras opções, tá? Muito bem, pessoal, vou deixar aqui o corte, então, nessa posição. E aqui do lado nós temos uma outra situação, que é quando a gente tem um telhado, então, aí, de 4 águas, tá bom? É uma outra situação bem legal. E aí a gente vai ver o comportamento do corte quando a gente tem esta situação aqui, tá? Eu vou pegar então aí os elementos que são aí as cabecinhas de corte, vou só copiar elas. Aqui o comando copiar. Só que aí o que vai acontecer? Eu vou colocar ela aqui, pessoal, propositalmente numa posição um pouquinho diferente, tá? Os demais aqui, vocês puderam observar que eu deixei tanto o corte AA, né, o AA aqui, quanto o BB, bem centralizado nos telhados, tá? Aí a gente fez a representação aqui um pouquinho mais abaixo. Só que esse daqui eu vou começar a complicar um pouquinho mais, tá? Vou deixar nesta posição aqui, ó. Tá bom? Vou deixar assim, deixa eu ver aqui, ó. Isso, aqui, ó. Muito bom. Aí você vai pensar assim, professor, mas por que a gente tem que deixar o corte assim? Bom, isso não é eu que tenho que determinar, né? Na verdade, o que vale é o que você tem lá da planta baixa. Então, de repente, você tem vários cortes que passaram lá pela planta baixa e, de repente, na parte de cima do seu projeto no telhado, ele acabou pegando exatamente assim. Pode ser que fique um pouquinho deslocado realmente. Então, vou explicar para vocês esta situação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar pelo corte AA e pelo corte BB na sequência. Agora, vale ressaltar, vocês se lembram aqui que eu havia comentado com vocês que é sempre interessante começar o corte onde você tem a possibilidade de ver a hipotenusa. E isso vale também, então, para o corte em telhados de 4 águas, tá? Então, para nós aqui, ó, como o corte BB, ele pegou exatamente a altura da nossa cumieira, então a gente começa por ele, porque através dele a gente vai conseguir encontrar essa distância aqui, ó, do telhado
para poder ver a outra vista, tá? Ou seja, aonde é que está pegando aqui, ó, nos espigões e saber para que lado ou que altura que ele começa exatamente aqui, tá? Calma lá que a gente vai fazer aí passo a passo, tá bom? Então vamos fazer aqui um pouquinho diferente. Vou fazer uma linha aqui embaixo, sempre um pouquinho maior do que todo o telhado, obviamente, tá? Vamos ligar aqui o F8, tudo bem? Deixa eu já girar o desenho, né, pessoal? Senão a gente vai ter probleminhas. Ó, vou usar aqui o comando copiar. Isso, ó, a mesma regrinha se aplica aqui nesse caso, tá? A gente usa o RO, pode clicar aqui e nós colocamos o corte BB sempre olhando para o lado. Olha lá, tá? Deixa eu pegar esta linha aqui e vou movimentá-la para cá. Isso, ó. Olha lá. Então, como eu venho comentando, essas linhas amarelas aqui são aí a platibanda. Essa daqui em específico, eu vou fazer um deslocamento de 10, que no caso é a espessura da nossa laje. Tá? Depois vou fazer um outro deslocamento de 0,2, 20 centímetros, que será então a platibanda, tá? Uma platibanda um pouquinho mais baixa. E esse telhado também eu vou fazer ele um pouquinho mais baixo, mais encostado na laje, tá bom? Então vamos lá, ó. A gente tem então aqui o corte, olhando sempre para o lado norte, tá? Aqui, ó, da nossa ViewCube. E a gente usa então comandos de desenho, linhas infinitas na vertical. Então, ó, aqui a gente sabe que a gente tem uma queda d'água, o corte passou pela platibanda, a gente já clica nas duas, tá bom? E aí a gente tem a representação aqui embaixo. Então você já sabe, aparar, Enter uma vez, seleciona tudo, Enter novamente, a gente já tem lá a platibanda. Comando aparar duas vezes, esse trecho aqui é laje, esse trechinho aqui é laje. Aí você pode usar então o comando quebrar, quebra aqui essa linha e quebra aqui do outro lado, porque esta linha que está passando lá para trás, ó, se você ligar as espessuras de linha, ó, essa daqui tem que ser de aresta, porque ela é mais fina, tá? Porque ela não está cortada, ela está lá mais para trás, tá? E aí é o seguinte, nesse caso aqui, então o telhado, ó, ele está aqui, a gente vai fazer as linhas de corte passando por ele, vertical, cortou aqui esse canto próximo à calha, cortou a cumieira, e cortou aqui do outro lado, até aí sem grandes novidades, né? Porque praticamente é como se fosse um telhado de duas águas. A gente está vendo ele aqui, essas duas águas primeiramente. Então, olha só, pessoal, esse telhado aqui em específico, eu vou fazer um deslocamento de 10 a partir da laje, apenas para a gente começar ele aqui, tá? Ou seja, ele vai ficar um pouquinho mais embutido. E vamos fazer a mesma regrinha. Vamos usar aqui um comando linha, a partir daqui para cá, vamos pôr uma inclinação. Deixa eu desligar aqui o F8, a linha está aqui, ó, tá? Ligo o F8 de novo. Vamos pôr lá 1 metro, e aí depois de 1 metro, vamos pôr aqui uma inclinação de 30%, tá bom? Então digita ponto 3, a gente encontra a nossa hipotenusa, que vai vir até aqui, ó, tá? Então o telhado está um pouquinho para baixo da linha de aresta, tá bom? Isso foi de propósito para vocês verem ela passando lá por trás do telhado. Comando aqui, ó, estender, clico na linha da cumieira, aperto o Enter, clico aqui, a linha se estende. Tranquilo, né? Seleciono essa linha que foi de referência, seleciono essa, comando espelhar, clico aqui, clico do outro lado, não, eu já tenho o telhado pronto para lá, tá? Comando aparar, deixa eu já deletar essas linhas aqui, ó, que são as linhas de projeção, tá? Então vamos fazer assim, ó, deslocamento primeiro de 0,04, ó. Então é a espessura, como se fosse a representação da telha. Acho que foi muito, vamos pôr 3, ó. Deslocamento 0,03. Isso. Comando concordância, raio 0. A gente interliga aqui a ponta, tá? E a gente faz aqui. Essa representação da espessura da telha, pessoal, é aí uma, né, pelo próprio nome diz, uma representação. Obviamente que dependendo do modelo da telha que você usar, vai ter uma variação muito grande nesse sentido, tá? Então vejam só que interessante. Aqui dentro, ó, eu vou fazer uma linha aqui, ó, pegando, deixa eu ver aqui, ó, comando linha, pegando daqui aproximadamente 20 centímetros. Então, ó, comando linha, vou pausar aqui, coloco o rastreador para a direita. Vamos pôr assim, ó, ponto 25. A linha começa aqui, ó. Então, eu vou encostar ela aqui no telhado,
deslocamento de 15, é uma parede com espessura de 15, daqui para cá, tá? Essa daqui, deixa eu só ver a espessura dela, pessoal, que eu acho que é menos, né? É 12. Então, vamos fazer de 12 aqui, porque acho que vai ficar muito grossa ali, ó. Então, o deslocamento, ponto 12, a gente tem essa linha aqui, tá? Pode passar ela daqui para cá. Esta linha aqui, ó, é uma linha de parede, que está lá por dentro, né? Sustentando, obviamente, o telhado. Então, comando parar, Enter uma vez, clico nesta linha, Enter. Clico aqui, ó, limpo aqui. Tá bom? É apenas uma representação para o telhado ficar lá. Essa linha foi de referência, pode deletar. Seleciono estas duas linhas, comando espelhar, clico na cumieira, clico aqui embaixo, não. A gente já desenha do outro lado, ó, tá? Rapidinho, olha lá, tá? E agora é o seguinte, pessoal, vejam só que interessante. Aqui nesse tipo de telhado, o observador ele está aqui, está olhando para lá, né? Então a gente está vendo esta platibanda que está lá para trás, ó, esse pedacinho da platibanda, e a gente está vendo também, ó, esta linha aqui, ó, essas duas linhas que são do espigão, passando aqui, tá? Então a gente precisa ver elas aqui também, ó, tá? Porque o que acontece, ó, nesse sentido, como a linha do espigão ela tá aqui, ó, nesse meio, e ela encontrou aqui, o que vai acontecer? Se você virar esse telhado de frente para você, você estará vendo esse triângulo aqui, ó. Deixa eu desenhar ele aqui embaixo para vocês entenderem, ó. A gente vai estar vendo isso daqui, ó. Tá? E a parar, a gente não vê, porque a paredinha está na nossa frente. E a parede está na nossa frente, ó. Essa paredinha, tá? E aí, aqui, ó, a gente usou a parar. A telha está aqui na frente. E está aqui, ó, na frente também. Obviamente que esta linha aqui, ó, da platibanda, a gente não vê. Olha lá, então é essa situação que a gente vê de um telhado com 4 águas, tá? No caso aqui, ó, se você usasse essas mesmas regras um pouquinho mais baixas para os outros tipos de telhado, seria basicamente a mesma coisa, tá? A única de variação desses que a gente já fez é que eles estão um pouquinho mais altos, tá bom? Mas eu quis realmente mostrar eles assim mais baixo para você entender o conceito, tá? Estas linhas que estão aqui na sua frente, ó, que realmente passou o corte, você usa a camada telhado corte, porque ela é um pouquinho mais grossa, tá? Esta que está lá para trás, ó, essas duas aqui, ó, aliás, essas 3, aí você vai colocar telhado vista, porque é uma aresta, como se ela estivesse um pouquinho mais lá para os fundos, ó, olha lá. Perfeito? Bom, agora que vem o legal, né? Que vem a brincadeira aí, ó. Como é que a gente faz agora para ver, então, esse posicionamento aqui, ó? Tá? Então, a gente faz assim, ó. Vamos deitar o desenho. Comando RO, para quê, pessoal? Deitar? Para a gente poder ver esse corte aqui, ó, o AA virado para cima. Então, a gente vem e gira aqui, ó, de uma forma que ele vai ficar para cima. Olha lá. Ficou para cima. Coloca ele um pouquinho mais para cá, ó. Deixa eu desligar o F8. Pode deixar ele aqui. E aí, você pode pegar... Já pegar as linhas na horizontal, fazer a ligação aqui, ó, cumieira, que você vai precisar, obviamente, a altura da platibanda, a altura da laje, espessura da laje, tá? Já deixa aqui do lado. Então, vamos lá, ó, linhas na vertical agora, e a gente tem que observar onde está passando o corte, ó. O corte A está aqui, cortou as platibandas, não cortou? Então, a gente coloca lá. Aí, a gente desce aqui, comando aparar, Enter, abre a janela verde, Enter, clica do outro lado, tá? Sempre, tá, pessoal? Uma regra que eu sempre uso nos projetos é deixar a laje sempre livre, para a gente poder entender o que está fazendo, tá bom? E esta linha aqui, ó, foi a linha da cumieira, né? Ó, essa linha de cima aqui, ó. Possivelmente a gente vai tirar ela já já aí na sequência. Então, deixa eu limpar aqui, apenas para vocês entenderem, ó. Comando quebrar. Comando quebrar. Então, onde não está sendo cortado, onde não foi cortado, a gente migra para a camada alvenaria de aresta. Até aí tranquilo, né? E aqui, ó, essa linha branca, então, é a altura total que deu o nosso telhado, porque até ele está um pouquinho mais achatado, porque nós usamos uma inclinação um pouquinho diferente, né? Se eu não me engano, foi 30. Deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu colocar nesse sentido, 1 metro. E aí depois a gente subiu 30, né? Deixa eu ver aqui quanto que deu.
27. Ah, porque aqui eu peguei nessa linha, né? Então é a partir dessa, ó. Então deixa eu só deletar aqui. Comando linha, ó, vou pegar daqui para cá, 1 metro, e vou vir até na de cima aqui, ó, comando dist. Então é aqui daqui, ó, 30, isso. Então uma inclinação de 30%. Por isso que ele ficou até um pouquinho mais achatado, tá? Então vejam só que legal, pessoal. Nesse sentido agora, para eu poder ver onde está passando o corte aqui, deixa eu já fazer ele cortando o telhado. O que acontece? Como essa água está caída para lá, a gente só vai ver esse pedacinho, tá bom? Ou seja, uma distância, a gente já tem uma distância para saber onde é que está passando o corte. Como é que a gente sabe disso, pessoal? A gente vem aqui com o comando dist, a gente pega, ó, da platibanda até onde está o corte, está dando 1,7. Então, olha só, eu vou vir aqui, ó, mesma regra, tá? Ó, comando linha, da platibanda daqui para cá, 1,07. Deixa eu só colocar aqui, ó, comando linha, daqui para cá é 1,07. Isso, ó, então significa que o nosso corte AA está passando exatamente aqui, ó. Como eu sempre comento com vocês, o observador está olhando para esse lado, que no nosso caso é olhando para cima. Tá? Então aqui, por aqui, a gente já mata um pouquinho da charada, porque a gente já encontra esta altura, ó. Olha lá, então a gente não tem a altura total, ó, que é essa linha de cima, que seria a comieira, a gente tem esta altura aqui, ó. Esta é a altura do nosso telhado. Essa linha de cima, ela não vai existir. Você pode até colocar ela como uma projeção. Eu já explico para vocês aí na sequência, tá? Então, o que vai acontecer? Esse telhado aqui, pessoal, agora a gente vai ver esta parte e vai ver esta parte aqui, ó, inclinada. Então, vejam só que legal. Eu venho aqui com o comando na vertical. E vejam só que interessante, eu não cortei aqui o telhado, a linha já está aqui embaixo, né? Ó, as duas linhas. Então, ó, onde está passando o espigão, eu faço uma marcação no encontro do corte com o espigão e do outro lado também, ó. Olha lá, então eu preciso dessas duas linhas aqui, ó. Tá bom? Essa linha aqui, pessoal, vou deixar ela aqui apenas para vocês entenderem o conceito, tá? Então vejam só que interessante. Deixa eu pegar aqui as referências que eu acabei deletando para mostrar para vocês aqui, ó, onde está vindo o telhado, ó. Tá vindo aqui até aqui, né, ó. Apenas para a gente ter a base aqui do ladinho, ó. Tá? Então, olha só, essa linha branca que está aqui, ó, é a linha onde começa o telhado, ó. Então, o telhado começa exatamente aqui. Então, vejam só, nesta linha eu começo o telhado. E aí, vejam que interessante, pessoal. Aqui, para eu fazer esta linha, eu tenho que fazer ela também já com a inclinação de 30%. Porque as 4 águas aqui, todas elas têm que ter exatamente a mesma inclinação. Tá? Então, vejam só. O telhado começou a partir daqui, né? Ó, essa ponta, vou ligar o F8, ó. Daqui para cá eu digito 1 metro. E aí eu coloco para o alto, ponto 3. Tá? Independente disso, ó, eu tenho que encontrar a hipotenusa, ó. A hipotenusa está lá, tá bom? Ela é independente de quantas águas você tem, a inclinação é sempre a mesma ali, tá? Aí, o que acontece aqui, ó? Então, essa linha foi de referência, essa foi de referência. Comando aqui, ó, de deslocamento foi 0,3, né? 0,03, a gente clica aqui e coloca para baixo. A gente tem aqui, deixa eu deletar, essas linhas foram de guia para nós, ó. Então, o nosso telhado, pessoal, ele veio sendo, né, ele saiu daqui e foi cortado até aqui, ó, nesse limite. Então, daqui para cá, deslocamento, 0,03, a gente limpa daqui para cá, ó. Tá? Comando aparar 2 vezes, eu vou limpar essa aresta aqui, essas linhas para cá, a linha de dentro, a linha de dentro, ó. Esta é a situação que a gente tem ali do nosso telhado, ó. Tá? Olha lá. Tá bom? Tá dando um pouquinho de diferença aqui, ó. Tá? A gente poderia até imaginar que a linha sairia daqui, ó, tá? Mas aí é um pouquinho de preciosismo, a gente vai fazer aqui sem problemas, tá? Olha lá, então a linha sai a partir dali, ó, do encontro certinho pra cá, ó. Olha lá. Tá? Então essa é a diferença do telhado nesse sentido. Então vejam só, vou fazer aqui um comando linha, vou fechar aqui do outro lado, tá?
Vou pegar aqui um comando linha, vou pegar o centro, ó, ponto central, coloco do outro lado. Comando aparar, Enter uma vez, clico nesta linha, aperto o Enter e limpo tudo aqui, ó, tá? Por quê? Porque aí eu posso pegar essas linhas aqui, pode até deletar já, ó. Essa daqui da altura da cumeira, deixa ela aqui quietinha que eu já vou mostrar para vocês, ó. Então olha só, pego todo o telhado,